que tenhamos isso em conta. Aliás, nesta altura, quando nós estamos a discutir a Lei de Finanças Regionais, não nos podemos esquecer que quem paga o transporte aéreo, as obrigações de serviço público, entre o Funchal e o Porto Santo é o Governo da República. E quem paga as obrigações de serviço público na região é o orçamento da região, pago por todos nós. Portanto, é preciso termos a noção de que sempre que nós baixamos as tarifas, esse dinheiro também nos sai do bolso. Não é? Bom, e temos que ver, e tem que haver aqui alguma razoabilidade até quando é que nós podemos descer. E, de facto, há aqui uma baixa que ronda, não os 40%, mas perto disso. Muito bem, vamos a mais uma chamada agora da Ilha de Santa Maria. Ricardo Botelho, boa noite. Sim, muito boa noite. Olha, um abraço para si e para todo o seu painel. Isto é assim, a talho de foice, hoje, como é dia de amigas, ninguém vai levar a mal, com certeza. Não sabia que a RTP Sul já tinha 2 canais, porque o propósito desse programa era tratar da problemática dos transportes aéreos nos Açores, e eu até agora só ouvi falar em São Miguel e na Terceira. Então, se esquecer das ilhas mais pequenas, que se calhar são aquelas que dependem mais do transporte aéreo. Mas pronto, a pergunta que eu queria fazer, que se alguém me conseguir explicar, é porque é que uma passagem entre o Porto Santo e o Funchal é que é mais ou menos a mesma distância entre Santa Maria e Ponta Delgada. O Santa Maria e Ponta Delgada custa exatamente o dobro do preço. Só queria que me explicasse o porquê. Talvez daí tiremos algumas conclusões. Para o Porto Santo. Era só essa. Muito boa noite. Já não é verdade. Muito obrigado pela sua questão. Francisco Sá estava a dizer que não? Já não é assim, com as novas obrigações de serviço público. O problema é que nós estamos a falar de obrigações de serviço público muito recentes, que entraram em vigor há pouquíssimo tempo. Portanto, nós temos Santa Maria e Ponta Delgada em tarifa base são 90 euros. E com os 30% de desconto nós podemos estar a falar de 60 euros, 60 e poucos euros. Portanto, isto estamos a falar de tarifa para residente. E não estamos a falar aqui, por exemplo, de uma tarifa opaca, que são aquelas tarifas que são realizadas com as agências de viagens. Por exemplo, que ainda podem ser mais baratas, como acontece neste momento para Santa Maria, e como, aliás, o Sr. Presidente da Câmara de Comércio sabe muito bem. Portanto, hoje as tarifas já não são aquilo que eram até há pouco tempo. E, além disso, também é preciso explicar que o modelo de transporte aéreo de Porto Santo, do Funchal Porto Santo, é um modelo de transporte aéreo diferente do nosso. Não tem nada a ver com a Aliás, como disse há bocado, um é financiado por orçamento da região, o outro é financiado pelo orçamento do Estado. Mas esta é uma reivindicação, os Açores podiam ter o Interilhas também financiado pelo Governo da República. Cá está aquela ideia de que a Madeira é insaciável em muitas coisas. Diga, Jorge. Mas só aqui uma coisa. Falou-se aqui em tarifas opacas. As tarifas opacas, quando nós as conhecemos, até são interessantes. Agora, o desafio aqui parece-me que era transformar as tarifas opacas visíveis. Porque se nós tivéssemos acesso às tarifas opacas, olha, não tínhamos problema. Explica aos telespectadores o que é tarifas opacas. As tarifas opacas são as tarifas que as transportadoras aéreas fazem às agências de viagem, que depois as empacotam com outros serviços. Dos 175 Portanto, euros, são estas tarifas que se consegue na rota Ponta Delgada-Lisboa abaixo dos 100 euros. Portanto, são estas tarifas opacas que precisavam de ficar mais visíveis porque refletem um potencial e uma capacidade de se ir mais longe na organização das tarifas. Só para acrescentar, portanto, o valor apercebido, eu volto a frisar, porque se perguntar a qualquer pessoa no continente, eles têm a ideia que os Açores são muito caros. Sempre. Não há ninguém. É necessário tornar isso transparente. Que é isto? Se nós sabemos que é possível fazer abaixo de 100 euros, nós temos que passar essa informação. E temos que saber transmitir essa informação, porque muito provavelmente vamos aumentar radicalmente o fluxo para a região do turismo nacional. Nós temos fama de termos tarifas muito, muito caras. E o turista, quando à partida está a escolher a sua alternativa de férias, pode, com esta fama, excluir à partida o destino Açores e nem se preocupar a ver o que é que tem à sua disposição. Claro. O Sandro referia há bocadinho que já existem pacotes que têm implícitas tarifas para não residentes muito baratas. Pois é precisamente nessa lógica que o modelo de serviço público e que as regras de serviço público têm que ser alteradas para que possamos, em tarifas com restrições, tarifas, por exemplo, e falando numa linguagem dos sites das low cost, em que nós pagamos 11 euros para levarmos uma mala de porão.
Tarifas, como já me aconteceu comigo, em que eu paguei 8 euros para ter uma refeição a bordo. Tarifas que eu, para embarcar em primeiro lugar, para escolher o lugar onde me quero sentar, pago mais 5 euros por essa tarifa. Mas eu posso não querer coisa nenhuma dessas. Eu posso querer apenas e só sair de Ponta Delgada, não almoçar a bordo, levar uma bagagem de mão, tipo autocarro, exatamente, e poder chegar a Lisboa a preço barato. E é nessa lógica que o modelo de serviço público, as regras de serviço público, têm que ser rapidamente alteradas, sob pena de nós ficarmos, não ia dizer irremediavelmente, nada, tudo tem remédio, só para a morte é que não há remédio, mas podemos ficar para trás do ponto de vista do turismo. Mas os açorianos e a mobilidade dos açorianos, do Corvo a Santa Maria, também tem que ser garantida, e essa mobilidade implica, dizia há pouco, quando uma família chega a Lisboa para iniciar férias, vamos imaginar que ainda vai para o destino, iniciar férias já gasta à partida, se não conseguir as tarifas promocionais, 1000 euros. Se for em sentido contrário, turismo de negócios, chamado, não é turismo de negócios, é viagens de negócios, não se consegue. Na SATA, uma viagem de Lisboa para Ponta Delgada e regresso com menos de 438 euros se a viagem for feita num dia, o regresso no mesmo dia ou no dia seguinte. Se nós formos a uma mesma tarifa, vir num dia e no outro, que são as típicas viagens de negócios. Os homens de negócios não ficam uma semana no destino, a não ser que vão de férias, mas normalmente não é assim. Se nós formos fazer o mesmo para a Madeira, custa um terço. Ou seja, até aí se vê que há necessidade de retirar todas as mordomias que nós temos nas tarifas que custam 250 e 150, deixar para quem as quer pagar, mas proporcionar uma tarifa muito mais baixa, sem essas mordomias, para quem quer ir e vir e quer utilizar o avião apenas como o autocarro. Há bocadinho o Francisco César referia alguns dos episódios que nós vimos na Comissão de Economia. Mas na Madeira há, e desculpe estar a insistir, na Madeira, porque eu estudei com pormenor o que se passou na Madeira nos últimos cerca de 2 meses, e na Madeira há uma altura antes de EasyJet e depois de EasyJet. Porque antes de EasyJet, os madeirenses queixavam-se muito porque não cautelaram devidamente os tetos máximos das tarifas no processo de liberalização. Queixaram-se muito. Haviam tarifas de 300, 400 e 500 euros. Ou seja, eram perfeitos absurdos. O que é que acontece quando entra a EasyJet e aí vê as tarifas depois da EasyJet na Madeira? A EasyJet entrou com 10 mil passagens a 25 euros. Evidentemente que o que é que a SATA faz? A SATA vem atrás da EasyJet porque também precisa de encher os seus aviões. Ou seja, eu acho que a SATA, de certeza que tem, a EasyJet também terá, um espião olhar para os sites das companhias adversárias e concorrentes para vir praticar o mesmo preço. Das duas, uma. Ou as regras de serviço público permitem que a SATA seja também low cost nos Açores, ou então que venha a EasyJet ou outra qualquer EasyJet. Porque a situação, como está, não pode continuar. E é visível, é bem palpável aquilo que se passou na Madeira antes da EasyJet e depois da EasyJet. E, portanto, nós aqui nos Açores, ou temos regras que obriguem as companhias que para cá voam a praticar preços low cost, ou então que venham aos low cost para fazerem essa obrigação e obrigarem as companhias de bandeira a voar mais barato. Francisco César.